Olá, estamos começando mais uns 5 minutos de verdade. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre desigrejados. Desigrejados. Aquelas pessoas que estão fora da igreja, né? Por um motivo ou por outro. Eu sei que tem pessoas que estão desigrejados por motivos sérios, né? E tem outros que estão desigrejados por brincadeira, né? Por coisas tolas, falta de conhecimento, falta de entendimento, não é? Então, eu quero aqui falar hoje sobre esse tema, desigrejados. Por quê? Porque eu estava vendo uma pesquisa, né? E, e o IBGE é ele quem faz essas pesquisas, né? Quantos cristãos tem no Brasil, quantos são católicos, quantos são protestantes e essas coisas todas. E essa última pesquisa do IBGE nos relata que 16% da população brasileira é desigrejado. Olha que coisa, hein? Mais de 50 mil pessoas desigrejadas no Brasil. Caramba, hein? É muita gente. Eu moro em Bragança. Bragança tem cerca de 180 e poucos mil pessoas. Então nós temos mais de 4 mil pessoas desigrejadas só em Bragança, né? É um número muito grande, tá certo? É algo assim inconcebível para um cristão. Eu, eu não concebo isso e fico quieto, não é? É lógico que não adianta você querer obrigar as pessoas, querer pegar as pessoas na marra, arrastar elas, não adianta. Tem que orar e fazer com que o Espírito Santo convença essas pessoas. É o Espírito Santo que convence do pecado e da justiça. É ele que convence, tá certo? Mas eu quero ler aqui um texto para que a gente não fique assim escandalizado, né? Porque tem muita gente que se escandaliza com isso. E não pode também, tá bom? Não se escandalize. Jesus, ele o tempo todo nos alertou sobre esse período que estamos vivendo. Estamos vivendo um período muito, muito perigoso, no fim dos tempos, não é? Existem alguns teólogos aí, né, que dizem que a dispensação da igreja terminará em 2033, né? A dispensação da igreja é de 2000 anos, então 2033 acabará a dispensação da igreja. Mas isso é apenas pesquisa, tá bom? A Bíblia não fala de data, não diz isso. Jesus disse que não compete a nós querer saber de data, quando, onde, só o Pai sabe o dia e a hora, tá ok? Então aqui, ó, em Mateus, desculpe, Mateus 23, versículo 11, né? Diz assim: e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não é o que está acontecendo? Fala sério, hein? E o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por que as pessoas saem da igreja? Muitas vezes por causa disso. Porque o que elas ouvem em cima do púlpito é apenas falácias, é apenas vontade humana, é apenas pessoas que querem aparecer. Não estão ali para glorificar o nome do Senhor, não estão ali para glorificar a Jesus, o Cristo. Estão ali para glorificar os seus próprios ministérios, glorificar a sua própria vida, não é? Eles estão falando ali de coisas terrenas, coisas materiais, de enriquecimento pessoais. E cristianismo não é isso. Se você lê a Bíblia, é lógico que o diabo é muito voraz, não é? E ele tenta tirar da sua mente a Bíblia, não deixa você ler a Bíblia para você entender o propósito de Deus para a sua vida. Porque você precisa entender que Deus tem um propósito na sua vida. Senão eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. Ok? Olha, leia a Bíblia, sabe? Eu fico assim admirado de ver
quantas pessoas hoje entram dentro do templo para glorificar a Deus e não levam a Bíblia, não é? Eu estava falando com a minha esposa hoje, eu acho, falando, as pessoas não marcam mais o lugar no banco da igreja, no banco do templo, com Bíblia. Marca hoje com batom, marca com bolsa, marca com garrafinha d'água, marca com celular, mas Bíblia não. É poucas pessoas que levam a Bíblia para a igreja, não é? E isso é muito ruim para a própria pessoa. Ela está deixando se esvainecer aquilo que deveria purificar, aquilo que devia trazer razão, aquilo que devia trazer força, aquilo que devia enraizar ela na rocha. Querido, não permita que o pecado dos outros te tire da presença de Deus. Não permita isso, meu amado. Não permita que o pecado dos outros te tire da igreja. Sabe? Tem muita gente aí falando um monte de abobrinha, mas dê ouvido ao Espírito Santo. Para você poder escutar o Espírito Santo, você precisa se consagrar, você precisa ler a Bíblia, você precisa, querido. Precisa, sabe? Não tem outra forma de você ir morar no céu se não for através da igreja. Jesus, ele não tem compromisso com indivíduos. Jesus não tem compromisso com indivíduos. O compromisso dele é com a igreja. O Warren Wiersbe é um dos teólogos que eu mais gosto de ler. Ele é um teólogo inglês. Ele tem um livro chamado Crise de Integridade. Eu acredito que todo cristão deveria ler esse livro. E ele fala nesse livro o quê? Que a igreja hoje ela é comparada com a Arca de Noé. Se não fora o julgamento de Deus com quem estava fora da arca, ninguém suportaria o mau cheiro dentro da arca. E é isso, querido. Hoje você entra dentro da igreja, você vê tanta coisa errada, você vê tanta falácia, tanta mentira, tanto engano, tantas pessoas usando coisas, usando de artifícios para enganar as pessoas. Mas por que as pessoas são enganadas? Porque elas permitem que sejam enganadas. Eu já disse aqui, em outras vezes, que as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Leia a Bíblia, querido. Fique firme na rocha. Não permita que o pecado dos outros te tire da presença de Deus. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Você pode... Eu estou vendo aí um monte de gente falando que precisamos de uma outra reforma, que precisamos de uma outra reforma. Não dá tempo mais. Uma reforma demora muitos anos. Leia aí as reformas que houve. Demora muitos anos para se estruturar. E não dá tempo mais. Estamos no final dos tempos. Se você conhece alguém que é um desigrejado, passe esse vídeo para ela. Você vai estar ajudando ele. Amém? Deus te abençoe. E não esqueça, se você não é grato pelo que tem, não é digno de pedir mais. Deus te abençoe.